Olá, queridas tricoteiras, sejam bem-vindas no meu canal. E eu estou muito feliz em apresentar para vocês esse pullover pluma. Nessa série de vídeos a gente vai aprender a fazer os cálculos e também a gente vai fazer o pullover do início até o fim juntas. Esse pullover é feito na técnica raglan, com as carreiras encurtadas nas costas. Na parte dos cálculos, eu vou ensinar como determinar o tamanho do corpo, da gola, da linha do raglan, como distribuir os aumentos, como calcular a parte das carreiras encurtadas. Tudo isso vai estar na parte dos cálculos. E na parte prática, eu vou mostrar como fazer todos os acabamentos e tudo, né? Tudo que a gente vai precisar. Esse pullover ficou um pouquinho transparente, né? Porque a gente vai usar agulhas de um tamanho maior do que é recomendado pela fábrica. A gente vai usar o fio mohair. A composição do fio é viscose, acrílico e poliamida. As agulhas recomendadas pela fábrica é de 4 milímetros, né? 4. A gente vai usar no mínimo 6,5 milímetros. Então, vocês podem fazer algumas amostras com 6,5 milímetros, 7 milímetros, não sei se existe 7,5 milímetros, 8 milímetros, né? Se quiser uma trama mais transparente, vai ficar lindo também. A ideia do pullover é ficar bem levinho mesmo, né? Por isso que a gente vai precisar agulhas de um tamanho maior. Eu uso o tamanho M, né? A circunferência do meu busto é de 92 centímetros. É o tamanho M. Então, eu usei 2 novelos do fio e sobrou essa quantidade do fio do segundo novelo. Para os tamanhos G, GG, você pode usar 3 novelos, acho que no máximo 4. Então, vamos lá, vamos para a parte dos cálculos. E espero que os cálculos não vão assustar vocês muito, né? Porque o vídeo ficou longo, mas é porque eu falo um pouquinho mais devagar, né, do que os brasileiros. E eu queria que tudo esteja bem claro, né? Para que vocês não tenham dúvidas sobre nenhum passo dos cálculos. Bom cálculos e bom tricô para vocês! Eu queria comparar dois tamanhos de agulhas, então eu fiz uma amostra com 6,5 milímetros e 7 milímetros. 7 milímetros parece assim e 6,5 milímetros parece assim. Fique à vontade para escolher qualquer tamanho de agulha, mas recomendo usar agulhas grossas para fazer esse pullover. Se você quiser o mesmo modelo como o meu, eu vou escolher para meu segundo pullover 6,5 milímetros de novo. Agora, quando a gente escolher o tamanho de agulhas, vamos medir a quantidade de pontos e carreiras em 10 centímetros. Comparando a minha amostra com o pullover branco, eu posso dizer que a quantidade de pontos em 10 centímetros não mudou. Aqui na minha amostra tem 12 pontos e no pullover ficou 12 pontos também, depois da lavagem. Mas a quantidade de carreiras mudou. Aqui eu tenho 20 carreiras e no meu pullover são 18 carreiras em 10 centímetros. Então, o que eu posso recomendar é medir a quantidade de carreiras aqui na amostra e tirar 2 carreiras dessa quantidade. Então, por exemplo, se você tiver 22 carreiras aqui na amostra, tire 2 e você vai ficar com 20, tá? Então, aqui eu tenho 20 carreiras
Eu vou tirar duas e vou fazer os cálculos com a tensão de 18 carreiras em 10 centímetros. E antes de começar a fazer os cálculos, eu gostaria de apresentar para vocês o manual que eu fiz para fazer a blusa de pala redonda e raglan. O modelo dessa blusa fica assim. No início da pala a gente tem a pala redonda e um pedacinho de raglan. No manual eu tenho bastante informação sobre como calcular a quantidade de centímetros, pontos para determinar o tamanho da gola, a cava, né, braços, como calcular o intervalo de aumentos aqui, distribuição de aumentos, né? Esse manual eu acho que é muito completo e eu vou mostrar algumas páginas dele, né, na hora de fazer os cálculos. E se você tiver interesse em adquirir esse manual, ele está disponível na loja no meu site. Vamos começar pela gola. No meu pullover branco, a circunferência da gola tem 55 centímetros. Se você gostou dessa largura, né, de como ela fica no corpo, pode pegar esse número. No meu caso, eu quero uma gola menor, então eu vou fazer a gola de 52 centímetros. Tá? No manual tem algumas opções de como fazer a gola um pouquinho menor, né, que seja bem do tamanho do pescoço ou maior. Então, aqui essa quantidade, essa circunferência depende do seu gosto. 52 centímetros vezes 1,2 pontos dá 62,4 pontos. É a quantidade de pontos que a gente vai montar para começar o nosso trabalho, tá? E aqui, o número depois da vírgula é menor do que 5, então eu vou deixar 62 pontos. O corpo. Para determinar o tamanho do corpo, precisamos medir a circunferência do busto, por exemplo, 92 centímetros. E temos que adicionar alguns centímetros para a folga. Recomendo adicionar no mínimo 8 centímetros. Então, desse jeito são 100 centímetros, né? Isso é frente e costas juntos, né? A circunferência do corpo. Em pontos, né, 100 vezes 1,2 dá 120 pontos. Manga. Para calcular o tamanho da manga, eu vou usar o manual, né? Eu aqui deixo escrito que é para determinar o tamanho da manga, você pode pegar 33% da circunferência do busto, com folga. Então, 100 centímetros vezes 0,33, né? É assim como você pode calcular essa medida na calculadora. 33 centímetros vezes 1,2 pontos, isso dá exatamente 40 pontos. Então, uma manga, né, a circunferência de uma manga, aqui, no meu caso, será de 33 centímetros. Agora vamos falar sobre a cava. A cava é um detalhe muito importante na roupa, é essa parte aqui, embaixo do braço. Ela é necessária para que você seja mais confortável, para que você possa fazer todos os movimentos com os braços, tá? Então, a gente tem que adicionar alguns pontinhos aqui embaixo do braço. E para calcular essa medida para o seu tamanho, você pode seguir
Não, essa não. Sim, você pode seguir essa recomendação. Você pode pegar um papel branco e colocar ele entre o braço e o corpo, né? Segure o papel e com o lápis você pode marcar o início, né, e o fim do braço. Tá, você pode pedir alguém para te ajudar e vamos pegar a largura do braço em centímetros, 9, é o meu caso, vezes 0,45. Esse número é o mínimo aceitável, então não recomendo fazer a cava menor do que isso no nosso pullover aqui. Então, para fazer a cava eu vou escolher 4 centímetros, aqui 0,5 não é tão significante, e isso dá 5 pontos. Esqueci de mencionar no vídeo sobre os cálculos, que se você quiser fazer uma costura falsa nas laterais do corpo, é preciso ter um número ímpar de pontos na cava. Então, no meu caso, são 5 pontos, né? Aqui eu estou mostrando o lado avesso do trabalho. Dá para ver esse ponto meia, né? Aqui. Mas no lado direito não dá para ver muito bem, né? O ponto tricô. Então, ele é feito, né, no meio da cava. Então, eu fiz 2 meia, um tricô, 2 meia, né? Que não tem nada difícil, não. Mas para que pode ser útil a costura falsa? Eu acho que ela é útil na hora de deixar a peça a blocar. Né? Tendo essa costura falsa, dá para dobrar a peça certinho, né? Assim, né? Você vai ver os limites, né? Da frente e das costas, e a peça não vai ficar muito torta. Tá? Então, se você quiser adicionar costura falsa no seu pullover, né? Tenha um número ímpar de pontos na cava. 7, né? 5, é um número ímpar. Como os pontos da cava são adicionados depois de ter terminado a pala, né? A parte do raglan, a gente tem que subtrair esses pontos agora dos nossos cálculos. No caso da manga, né? A gente tem uma manga. A gente vai subtrair uma cava. Então, 40 pontos menos 5 pontos dá 35 pontos. E do corpo, a gente tem que subtrair 2 cavas. Por quê? Vou desenhar aqui. Então, aqui está a frente e costas. 2 cavas, né? Então, 2 cavas a gente subtrai porque temos que adicionar os pontos nos 2 lados do corpo. Precisamos agora saber a quantidade de pontos apenas das costas e da frente. Então, 120 menos 5 menos 5 dá 110 pontos. Em outras palavras, a gente começa com 62 pontos. A gente vai fazer, na verdade, aqui a gente vai fazer as carreiras encurtadas, que a gente vai calcular daqui à frente. Depois a gente vai fazer a parte do raglan. E aqui no final, a gente terá 110 mais 35, uma manga e outra manga. 180 pontos. Agora vamos falar sobre a gola e vamos calcular as carreiras encurtadas. Primeiro, vamos distribuir 62 pontos entre costas, frente e 2 mangas. Primeiro, temos que decidir quantos pontos vamos deixar no raglan. Eu vou deixar um ponto em cada linha do raglan. Então, 62 menos 4 dá 58 pontos, que a gente tem que distribuir entre essas 4 partes.
58 dividir por 3. 3 partes. Por quê? Uma parte costas, uma frente, e uma parte vai ser dividida entre duas mangas. Então, 58 dividir por 3 dá 19 e 3. Eu vou distribuir esses pontos da maneira seguinte: 19, 19 e 20. Então, 19 pontos vão para as costas, para frente, e 20 vou dividir entre duas mangas. Então, são 10 pontos na cada manga. Agora, para que a manga não seja muito larga no início, eu sempre gosto de subtrair uns 2 centímetros dessa quantidade. 10 pontos vezes 2 centímetros. Aqui, por exemplo, vezes 2 dá... eu vou subtrair 3 pontos. Então, vai ser um pouquinho mais do que isso, né? 3 pontos. Então, 7 pontos eu vou deixar em cada manga. Os 3 pontos dessa manga vão para as costas. E os 3 pontos dessa manga vão para frente. Então, aqui fica 22 no total e aqui 22. Então, aqui no manual eu mostro como calcular, como fazer as carreiras encurtadas asiáticas. Elas são feitas um pouquinho diferente, né, do que a gente vai fazer agora. Mas o tamanho, né, o comprimento, né, das carreiras, você pode ver como calcular aqui. Circunferência do pescoço dividir por 6 e menos 1. Então, aqui fica 38 dividir por 6 menos 1 dá 5,3 centímetros. Também é o mínimo aceitável. E aqui a gente tem que multiplicar por quantidade de carreiras em 1 centímetro. Então, fica quase 9, né? 9 carreiras. Mas no caso das carreiras encurtadas, a gente precisa de um número par. Então, eu vou acrescentar até 10 carreiras. Número par. Isso é muito importante. São 10 carreiras que temos que fazer para formar o tecido aqui nas costas. E agora, 10 carreiras temos que dividir por 2. Isso dá 5. 5 é o número de pontos de virada no cada lado da gola. Para adicionar esse tecido aqui nas costas, a gente vai fazer uma carreira em meia, depois virar o nosso trabalho e voltar em tricô para outra manga. Depois a gente vira o nosso trabalho de novo para voltar para a primeira manga, em ponto meia, e em ponto tricô viramos e voltamos para a segunda manga. Isso tudo tem que demorar 10 carreiras. Então, 5 carreiras, né? 5 pontos a gente vai deixar aqui e 5 pontos aqui. A gente vai fazer as viradas nas mangas e na gola. Então, temos que distribuir 5 pontos de virada nessa metade aqui. Então, recomendo deixar no mínimo 2 pontos de virada na frente, no mínimo 2, e o resto jogar para a manga. E aqui a mesma coisa, 2 pontos de virada na frente, e o resto vamos deixar nas mangas. E tem um detalhe importante. Aqui nas mangas a gente tem 3 pontos de virada. E a gente vai ter que fazer os aumentos
nas linhas do raglan no lado direito. Então, significa que serão feitos, né, 3 pares de aumentos. Como a gente vai passar 3 vezes no lado direito aqui, vamos adicionar 6 pontos. Mais à frente vai ficar quieta, né? A gente não vai mexer com os pontos da frente. Então, fica que 22 mais 6 pontos adicionados fica como 28, né? 28 pontos e 22 pontos. A diferença é muito grande. Se a gente deixar a nossa distribuição desse jeito, as costas vão ficar bem mais largas do que a frente. Isso não é bom. Então, a gente tem que subtrair alguns pontos das costas para que na hora de chegar para fazer as viradas aqui na frente, a quantidade de pontos nas costas e na frente seja igual. Seguindo essa lógica, eu vou subtrair 3 pontos, né, das costas e vou jogar esses 3 pontos para frente. 22 menos 3 dá 19. 22 mais 3, 25. E vão ficar 7 pontos em manga. Desse jeito, quando a gente for passar pelas costas, a gente vai fazer um aumento aqui, né? 3, 3. Então, 19 mais 6 aumentos nas costas dá 25 pontos. Desse jeito, a gente vai ficar com costas e frente iguais. E para saber quantos pontos a gente tem que deixar em cada parte, são 4, 1, 2, 3, 4. 7, dividir por 4 partes e restam 3 pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um ponto em cada parte e esses 3 pontos eu vou distribuir entre essas 3 partes. Essas 3. Então, fica 2, 2, 2 e 1. Se você tiver, por exemplo, sobrou 2 pontos, aí você coloca um ponto em cada parte e 2 pontos aqui nessas 2 partes. Agora vamos distribuir os pontos da frente. A frente a gente vai dividir por 3 partes, né? Uma parte vai ter 8 pontos, outra parte 8 pontos e a parte central 9 pontos. Esses 9 pontos a gente não pode mexer com eles. A gente vai trabalhar apenas com 8 e 8, tá? E aqui a gente tem 2 pontos de virada. Aqui linha do raglan, primeiro ponto de virada e o segundo ponto de virada. A mesma coisa na outra metade da frente. Temos 2 partes aqui, né? Então, 8 pontos dividir por 2 partes. E aqui dá para dividir exatamente por 4. Temos 0 pontos que restaram. Então, eu vou jogar 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. Mas eu quero que a gola seja mais desse jeito, sabem? Mais oval, né? Eu não quero gola mais redonda, não. Quero que ela seja assim. Para isso, eu tenho que jogar mais pontos aqui nos lados, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pontinho daqui e vou adicioná-lo para cá. Então, fica assim, 5 e 3. E aqui também, 5, 3. Eu vou mostrar o gráfico do trabalho das carreiras encurtadas. Então, aqui está o início da carreira e a gente faz um aumento. Em ponto meia, a gente vai até o primeiro ponto de virada na outra manga
E aqui a gente faz os aumentos. Viramos para o lado avesso, em ponto tricô, vamos para o primeiro ponto de virada nessa manga, não tem aumentos. Em ponto meia, a gente vai até o segundo ponto de virada, fazendo os aumentos nas costas e nas mangas. Vamos voltar para cá. Toda vez que a gente passa pelo lado direito do trabalho, a gente faz os aumentos. No lado avesso, não tem aumentos. Depois a gente vai parar na frente, vamos fazer os aumentos na frente e aqui também. Depois a gente vai para outra metade da frente, em tricô, não tem aumentos, em meia, passando por todas as linhas do raglan, a gente faz os aumentos e voltamos para o último ponto de virada na outra metade, e depois a gente vai parar aqui, fazendo os aumentos apenas nesses lugares, tá? E aqui a gente chega até o início da carreira. Desde este momento, a gente vai tricotar em círculo. E aqui nesse gráfico a gente pode ver quantos pontos serão adicionados em cada parte na hora de terminar as carreiras encurtadas. Então, 19 mais 1, 2, 3, 4, 5 fica 29, né? 29. 25 mais 1, 2, 3, 4, 29. E 7 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. E aqui também 14. Somando todos esses pontos, 29 mais 29 mais 14 mais 14 mais 4 linhas do raglan dá 90 pontos. Então, na hora de terminar as carreiras encurtadas, teremos 90 pontos nas agulhas. Então, terminamos as carreiras encurtadas, temos 90 pontos nas agulhas, tá? Carreiras encurtadas, check. Agora vamos determinar linha do raglan, né? O comprimento da linha do raglan. É essa medida aqui, né? Do início da gola até o fim da pala. Por exemplo, no manual eu recomendo pegar 25% da circunferência do busto. Aqui na outra blusa é 22 centímetros. E a circunferência do busto é com folga, tá, gente? Tá, eu quero que o meu pullover seja um pouquinho mais folgado. Então, eu vou pegar 27% do busto com folga. 27 centímetros vezes a quantidade de carreiras em 1 centímetro dá 48,6. O número depois da vírgula é maior do que 5, né? Mas eu vou deixar 48, porque 27 centímetros já é uma medida bem larga, bem comprida. 48 carreiras. Tá, isso tudo eu vou usar a linha do raglan das costas. Isso tudo demora 48 carreiras, mas a gente já fez 10 carreiras encurtadas, tá? Então, para terminar, né, esse pedacinho da linha do raglan, 48 menos 10 dá 38 carreiras. Temos que fazer mais 38, né, para completar essa medida. Agora, lembra que a gente calculou que temos que ter 180 pontos na hora de terminar a pala? Então, vamos pegar esse número, 180,
e menos vamos subtrair 90 pontos que já temos nas agulhas. Significa que temos que adicionar mais 90 pontos, né? Temos que adicionar. Tá, como a gente vai trabalhar em círculo, a gente vai fazer os aumentos aqui, antes e depois da linha do raglan, né? Toda vez, na hora de fazer os aumentos, a gente vai adicionar 8 pontos. Sabendo isso, a gente pode calcular o número de carreiras de aumentos. 90 pontos, vamos dividir por 8, né? É essa quantidade de pontos que é adicionada em cada carreira de aumentos. Dá 11,25. Significa que durante essas 38 carreiras, teremos 11,25 carreiras de aumentos, apenas, né? Apenas isso. Mas aqui, por exemplo, a gente não pode deixar esse número. Eu vou deixar número 11 vezes. E isso significa que eu vou adicionar, em vez de 90 pontos, 88. Eu espero que isso ficou claro. Então, por exemplo, aqui a gente tem 38 carreiras. No raglan tradicional, a gente faz os aumentos a cada 2 carreiras, né? Então, na cada carreira do lado direito, né, a gente faz os aumentos. Mas se a gente fizer os aumentos a cada 2 carreiras, o pullover vai ficar muito grande. Então, a gente tem que distribuir esses aumentos e fazer os aumentos com menos frequência. Então, por exemplo, aqui uma carreira de aumentos, depois, mais para baixo, outra carreira de aumentos. Outras carreiras, por exemplo, que ficam aqui, são feitas sem aumentos, né? Então, teremos apenas 11 vezes de aumentos. Temos 38 carreiras para fazer e 11 carreiras de aumentos. Agora, vamos descobrir o intervalo entre as carreiras de aumentos. Para fazer isso, a gente vai pegar o número total de carreiras que temos que fazer, 38, e dividir por 11. Dá 3,4. Por exemplo, se o nosso número tivesse apenas 3, isso significa que a gente ia fazer os aumentos a cada 3 carreiras. Então, uma carreira com aumento, 2 carreiras sem aumento. Uma carreira com aumentos, 2 carreiras sem aumentos. E assim até o final. O nosso número não inteiro. Então, precisamos fazer mais alguns cálculos, gente. Mas eu acho que é a última parte que sobrou. E para isso, eu descobri um jeito que funciona 100%. O meu marido, ele é engenheiro. Na verdade, ele está estudando engenharia. Ele faz muita matemática. Eu um dia pedi para ele me ajudar a descobrir um jeito fácil de calcular o intervalo, no caso, quando o número fica não inteiro, né? Quando o número fica não inteiro, isso significa que, no meu caso, eu preciso fazer os aumentos a cada 3 carreiras, né? Um número de vezes, e cada 4 carreiras, porque o número aqui é maior do que 3, né? Então, fica 4 carreiras, outro número de vezes, né? Como é que a gente pode calcular, né, essa quantidade de vezes, por exemplo, nesse caso? E ele me mostrou um jeito muito legal. Eu explico esse jeito aqui no meu manual, né? Como eu faço, ou, em outras palavras, como o meu marido me ensinou a fazer. A gente tem que distribuir os aumentos de maneira mais uniforme possível.
né? A gente não pode distribuir os aumentos a cada, por exemplo, aqui são pontos, mas no nosso caso são carreiras, né? 3,4 carreiras. Isso é impossível. A gente vai usar matemática aqui e o site chamado Wolfram Alpha. Primeiro vou explicar essas fórmulas aqui. Aqui no meu manual eu tenho o número 2,5. Significa que eu preciso fazer aumentos a cada 2 ou a cada 3 pontos, né? E isso está mostrado aqui. Temos uma quantidade de pontos a cada 2 pontos e outra quantidade de aumentos a cada 3 pontos. O número total de pontos que eu tenho aqui é 129. No nosso caso, a gente pode escrever assim: x vezes 3 mais y vezes 4. E aqui, fazendo esses aumentos, temos que ter 38 carreiras feitas, prontas. Tá, e aqui a quantidade de aumentos total, x mais y, no meu caso é 11. 11 vezes no total. Agora vamos para o site e eu vou digitar essas fórmulas aqui. Tá, vou deixar aqui. Então, x vezes 3 mais y vezes 4 dá 38 carreiras. Agora tem que colocar esse símbolo aqui e vamos digitar a próxima fórmula. X mais y tem que dar 11. E depois pode clicar aqui no esse símbolozinho. Ele está calculando e o que a gente precisa ver é essa linha. X 6, y 5. X, no meu caso, são os aumentos a cada 3 carreiras, 6 vezes. E os aumentos a cada 4 carreiras serão feitos por 5 vezes. E o que pode ser feito aqui? São 38 carreiras. Eu vou distribuir esses intervalos dessa maneira. Para que a linha do Raglan seja assim, né, mais anatômica, a gente pode distribuir essa quantidade de aumentos 3 vezes, vamos deixar aqui, 5 vezes a cada 4 carreiras, vamos deixar aqui no meio da linha do Raglan, e os últimos 3 vezes vamos deixar no final. E desse jeito a nossa linha do Raglan vai ser mais assim, suave. E, por exemplo, aqui no papel eu já deixei escrito esse intervalo de aumentos. Então, por exemplo, aqui, uma carreira com aumento, 2 carreiras sem aumentos. Assim, 3 vezes. Depois, desde a carreira 10, eu vou fazer os aumentos a cada 4 carreiras, 5 vezes, até a carreira 29. E desde a carreira 30, vou fazer os aumentos a cada 3 carreiras, mais 3 vezes e acabou. O corpo, né, fica mais assim, bem distribuído, a linha do Raglan fica mais uniforme e ela até pode ser mais anatômica. E no final das contas, depois de ter feito carreiras encurtadas, depois de ter feito a linha do Raglan por 38 carreiras, eu vou ter
Na verdade, são 178 carreiras, né? Porque eu vou adicionar 88 em vez de 90. Mas 2 pontinhos não são tão importantes. E quando a gente fez a pala, né? Fizemos todos os aumentos. Depois a gente vai separar as mangas do corpo e adicionar os pontos da cava. Isso tudo a gente vai fazer juntos, não se preocupem. Eu espero que esses cálculos não assustaram vocês muito. Eu já faço isso tudo automaticamente, né? É só entender a lógica, né? De o que a gente está fazendo, né? Espero que essa aula foi útil para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o vídeo prático, onde a gente já vai começar a fazer o nosso pullover. Muito obrigada por assistir até o final e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!